Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, que alegria estar com vocês. Este é o canal Reino em Pauta, levando a palavra viva do Senhor todas as manhãs para o seu coração. Amados, estamos discorrendo uma série gloriosa sobre o tema, o desconforto. Nosso personagem é Abrão e sua chamada com propósito, né? E falar sobre desconforto é algo que Deus tem compartilhado nesses dias conosco, e nós temos aprendido muito com essa palavra sobre o desconforto. Muito bem, irmãos, na reflexão de número 4, eu falei sobre a partida de Abrão. Então Deus chamou, beleza, estamos conscientes, agora vamos efetuar a chamada, vamos partir, né? Na partida, a Bíblia diz que Abrão partiu, vírgula, como o Senhor tinha chamado, e Ló foi com ele. Muito bem, a palavra continua dizendo então que eles partiram, Ló foi com ele, e diz assim, Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprado em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas ao leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel e a oeste e Ai ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Aleluia. Muito bem. Eu queria fazer uma analogia com vocês aqui, irmãos. O que acontece quando nós estamos vivendo o desconforto a nosso modo. Quando nós vivemos o desconforto a nosso modo, isto é, nós não estamos concordados com o desconforto, nós estamos chateados, né? Porque aquele desconforto está nos levando à depressão, em tudo, né? E nós começamos então a agregar algumas coisas àquele conforto. Para mim, ao modo de eu ver aqui, Ló foi um agregado ao desconforto de Abrão e sua chamada. A pergunta que eu tenho profética nessa manhã é: o que você está agregando ao seu chamado por causa do seu desconforto? Vamos então imaginar, a Bíblia diz que eles partiram em direção a Canaã, que era o lugar que Deus tinha, né? E no verso 7 tem uma observação. O Senhor apareceu a Abrão e disse. Não está falando que o Senhor apareceu a Abrão e a Ló. Então, aqui entende que a questão era com Abrão, não era com Ló. Mas por que Ló estava junto? O desconforto faz isso. É o agregado. É aqueles que são agregados. Que nós não ouvimos a voz de Deus, tomamos uma decisão, colocamos alguns agregados e então vem o problema depois. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe apareceu. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel. Tá certo a caminhada de Abrão para Betel? Sim, porque Betel significa casa de Deus. Casa de Deus é o foco. O que é uma casa? É morada. Então, eu preciso atentar para a casa de Deus. Onde é a casa de Deus? O meu espírito. Eu preciso atentar para o meu interior. Minha visão tem que estar voltada para o meu interior. Só que tem um detalhe. Prosseguiu em direção às colinas ao leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. O grande problema é o entremeio das coisas. De um lado, Abrão tem Betel, que é a casa de Deus. Do outro lado, ele tem Ai.
Sabe o que significa Ai? Ai significa um monte de ruínas. Por que ele se estabeleceu no entremeio? Eu fico na casa de Deus, mas olhando para Ai. Então eu estou bem na casa de Deus, mas estou olhando para as ruínas. As ruínas podem se levar a reportar ao descontentamento. Onde você está? O entremeio. Você está vivendo no entremeio? Um dia você olha para a casa de Deus, outro dia para as ruínas. Quando nós ficamos assim, irmãos, acontece uma coisa muito ruim. E eu vou ler agora a sequência para você ver. Diz assim então, construiu ali um altar, depois que ele estava olhando para Ai, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ainda bem que Abrão tinha essa visão. Verso 9. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Gente, a Bíblia ela é cheia de revelações. E eu queria passar para você uma revelação muito profunda aqui. Como ele, irmãos, ficou no entremeio, entre a casa de Deus e Ai, casa de Deus, Betel, Ai, monte de ruínas. Eu não posso ficar no entremeio na minha decisão. Eu não posso ficar no entremeio, irmãos, na minha posição. O grande problema é ficar no entremeio, né? Eu não sei se quero bem isso, quero bem isso. Tem que ter um foco no interior. Tem que ter um foco naquilo que eu quero. Certo? E nem tudo aquilo que eu quero eu consigo. Mas pelo menos eu tenho um foco. É preciso ter. Qual é o teu foco? Aqui existe o entremeio. Guarde isso, irmãos. E aí, por causa dele estar no entremeio, ele partiu para o Neguebe. Ele poderia partir para um outro caminho. O que levou Abrão para o caminho do Neguebe? O entremeio. Mas pastor, o que significa o Neguebe? O Neguebe significa caverna. Olha só, e o que é uma caverna? É onde você entra, irmãos, para se esconder. Onde você entra com medo, você tem medo, então você procura uma caverna. Por exemplo, vem vindo uma tempestade, vem vindo alguma coisa, o que você procura? Uma caverna. Você está sendo perseguido por alguém, alguém está correndo atrás de você, o que você quer? Você quer se esconder, você quer entrar numa caverna, fechar a porta e ficar lá. O que levou Abrão a ir para o Neguebe? A vida do entremeio. Então, a vida da gangorra. Um dia aqui, um dia aqui. Um dia aqui, um dia aqui. Um dia aqui, um dia aqui. O que Deus tem para a igreja dele? Deus tem uma estabilidade. A palavra é estabilidade. Deus é estabilidade. A fé é estabilidade. Tanto que Hebreus fala que a fé é o firme fundamento. É o alicerce. É a rocha. Então, se alguém estiver vivendo um entremeio na sua vida, de manhã eu quero A, de noite eu quero B. Fica difícil. Você nunca vai se firmar naquilo que você quer. Você vai estar sempre mudando de ideia. Não tem aquelas pessoas que mudam de ideia todos os dias? De manhã tem um propósito, de noite tem outro. Na chamada acontece isso. Eu falei nas reflexões anteriores que nós estamos em uma universidade, uma escola. E nessa escola, claro, ninguém vai à escola para comer pizza. Vai à escola para aprender, não é? É um aprendizado. Então a vida cristã é um aprendizado. E Deus está nos levando, irmãos, ao caminho do desconforto para nos amadurecer. Com tudo isso, Abrão está amadurecendo. Então agora ele tem Ló. Ló está com ele, né? E ele chega ali, naquele lugar que Deus tinha um plano, e ele se aproxima de Betel. Está tudo certo. O grande problema não é estar em Betel. Betel é a casa de Deus. Eu preciso estar na casa de Deus. Eu preciso voltar à casa de Deus e me render diante dos preceitos da casa de Deus. Né? Aleluia. O que eu não posso é ficar olhando para Ai. É ficar na casa de Deus olhando para as ruínas.
Então, eu estou na casa de Deus que tudo é positivo, tudo é maravilhoso, tudo é glorioso, mas eu fico olhando para o negativismo, eu fico olhando para o não dá, para o não sei, para o não tem, para o não sei o quê, não sei o quê. Esse meu olhar para ai vai me convencer a ir para o Negueb, a entrar numa caverna. E muitos hoje já estão em uma caverna. Deixa eu falar a você nessa reflexão. Se você está se sentindo em uma caverna, eu quero te ajudar. Eu quero orar por você nessa manhã. O que te levou numa caverna? O entremeio no sentimento, o entremeio no casamento, o entremeio no ministério, o entremeio na vida social, o entremeio na profissão, o entremeio, eu não sei se faço essa faculdade ou essa, esse curso ou esse. Então, eu estou em dúvida. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e vem, nunca muda. Passou 50 anos, a onda está igual. Passou 200 anos, a onda está igual. A dúvida faz sermos igual à onda do mar. Sabe por que a vida não anda para muitos de nós? Porque nós temos dúvida. Nós ainda não sabemos aquilo que queremos. Portanto, eu sinto Deus ministrando o seu coração e dizendo, eu quero te dar força nesse momento. Eu quero te levantar para ser diferente. Algo glorioso vai acontecer na sua vida. Abra o seu coração para entender o que Deus tem para a sua vida. Deus quer uma decisão. Deus disse a Abrão nesse momento, eu vou abençoar você. Olha o que Deus disse, eu vou dar essa terra à sua descendência. Eu abençoarei você. Deus está fazendo uma promessa. Eu vou abençoar você. Entenda isso e abra o teu coração. Pai, obrigado por essa palavra de promessa, de revelação. Fica conosco e ministra a cada coração. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Fica comigo, porque eu prossigo amanhã sobre o mesmo tema.